Shalom a todos. Eu vim aqui deixar esse vídeo como depoimento do que eu recebi da parte de Hashem. Recebi um convite do Jamil para participar das aulas de Kabbalah e de hebraico. Então eu tive dúvidas, titubeei, mas resolvi aceitar o convite, porque um aprendizado nunca é demais e ninguém tira da gente o que a gente aprende. Então eu aceitei o convite e eu tenho sido orientada, pelo Moré André, pelo próprio Jamil, porque as informações que eu tinha não são as mesmas, então eu estou recebendo informações novas, ensinamentos novos. E tive a felicidade de fazer o mapa cabalístico com o Moré André. Eu confesso que eu fiquei maravilhada, fiquei encantada. Ele é um excelente cabalista, ele é um excelente professor, porque ele fez a leitura do meu mapa em detalhamento, ficou perfeito e é toda a minha característica, é toda a minha personalidade, é tudo que eu sou. Não tem nada a mais nem a menos, é na medida certa. Então eu quero agradecer ao Moré André, eu quero agradecer a todos do grupo, porque através do grupo eu estou crescendo em conhecimento e muitas das vezes eu não posso estar participando da aula, mas quando eu posso eu participo e aprendo bastante. E mesmo que eu não consiga ver no momento, eu vou lá, vou no YouTube, vou em outra plataforma, vou no grupo e vejo, porque eu amo aprender. Conhecimento nunca é demais. Toda Rabá, Moré André, Jamil e a todos do grupo. Shalom a todos. Os 4 mortes de Sam, O nome é Sam, Ma e no final é El. A gente separa para não atrair essa energia. Conhecemos as condenações recomendadas por vários crimes. O significado secreto de justiça, justiça que você perseguirá, é mostrado na construção do nome Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetragrama sagrado, que corresponde ao topo, o corpo e o lado da espada. Lemos sobre o acordão do Tribunal Superior, e o acordão do Tribunal aqui no mundo, o Tribunal Inferior. Disse que a bainha da espada da justiça é o nome, veja, Adonai. E vemos que a relevância para as 18 graças de oração, que é recitada, Seshimonei é em pé. Lemos que o Sam deve ser condenado pela espada, pois ele é ministro-chefe de Edom, acima. Veja. E o texto fala sobre o estrangulamento, o apedrejamento do Sam e da serpente também. O nome Yud-Rei Vav-Rei é dito, é dito. Ser a morte de Samael, veja, o nome Yud-Rei Vav-Rei é a morte de Samael, e a serpente também, e a vida para os filhos de Israel. Aqui lemos sobre a queima do Sam, e somos levados a ver como nossos corpos são as árvores que são combustíveis e como luz dentro de nós. Nos permite incinerar o Sam através da sabedoria superior, Rohemá superior, quando o fogo da exaltação se resume à lenha,
da oferta sacrificial. Qualquer estrangeiro que se aproximar será queimado em fogo. Pois bem, aqui nós temos o texto em aramaico, né? Pecudei, Batá, Ledavim, Bessi, Uf, Ledavim, e assim por diante. Os preceitos seguintes é este: julgar pela espada, julgar por estrangulamento, julgar por apedrejamento, julgar pela queima, julgar pela espada, a quem? Ao Sam. Isto é o que está escrito. Pois a minha espada se embriagou nos céus, eis que descerá sobre Edom. Isaías 34:5. Hoje mesmo já está entrando um estudo sobre Isaías 34 no nosso canal. Vamos lá, gente. Vamos entender um pouco aqui, antes da gente começar o nosso estudo. Veja, as sentenças da Torá são 4, né? Perceba, são 4 sentenças ligadas aos 4 nomes divinos. Não existe mais do que isso na Torá. Nenhuma sentença fora desses preceitos tem a ver com Torá e a nível espiritual. Isso não quer dizer que as pessoas não irão passar por processos que às vezes podem ser complicados. No dia de hoje é mais difícil, mas pode acontecer algumas coisas bem estranhas. Mas veja, o processo do que acontece nesse mundo não tem nada a ver com a questão interna da Torá, porque a Torá não está falando do nosso mundo, veja, está falando do mundo da alma. Quando a Torá fala aqui que esse sistema deve ser apedrejado, não lapidado, enforcado, queimado, não está falando para fazer isso com seres humanos. Está falando para fazer isso com quem está sendo dito aqui no texto, o Sam e a serpente. Veja, são processos também não literais. São processos onde o nosso corpo é o combustível, nossos estudos, tudo isso, nossas rezas, são combustíveis para quebrar essas forças que estão aonde? Dentro de nós. Ao não entender a Torá, o que criaram? Criaram os processos de morte de seres humanos. Então, botaram isso para apedrejamento literal, queimar literalmente, afogar literalmente, até enforcar literalmente. Por isso que essa coisa de crucificação, preste atenção, ou qualquer outro emblema de machucar o outro, não tem nada a ver com a Torá. Veja, todos esses sistemas que saem são antagônicos à Torá, porque todas essas forças, inclusive, quando o homem assassina e ele na próxima vida é assassinado, foi ele mesmo que gerou esse processo para a vida dele. Quando nós estamos estudando a Torá nos fala que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mesmo que o processo, como a gente vai ver, seja vindo dos céus, porque nada deixa de vir dos céus, é um ticum da pessoa. Não pode, alguém não vai poder passar por algo se não for projetado lá por cima. Vamos ler aqui para a gente poder entender melhor. O preceito seguinte é este, é julgar pela espada. Veja, então existe uma espada, julgar por estrangulamento, julgar por apedrejamento e julgar pela queima, pelo fogo. Aqui está. O Zohar inicia comemorando as 4 formas de pena capital, que eram aplicadas pelo Sinédrio, o Supremo Tribunal Rabínico, conforme o descrito no Talmud. Essa pena era a espada, Tif, aqui Haná, estrangulamento, Sequilá, apedrejamento, e Serifá, queima. Não são aqui discutidas em seu sentido literal, tá vendo? Elas não são literais, não é para fazer isso com ninguém, mas sim elevadas a um plano cósmico, representando diferentes facetas do rigor divino, de Vurá, em ação para purificar a nossa realidade. O que aprendemos? Cada um desses processos, eles purificam a realidade. Inclusive, os castigos literais que vêm sobre o ser humano é para liberar e para purificar. Julgar pela espada quem? Ao próprio lado negativo, ao santo, tá vendo? Exatamente aqui, esse é o sistema que nós temos que julgar, dentro de nós. Aqui o texto faz uma pergunta retórica para focar em um tipo específico de julgamento. O seu alvo
o julgamento pela espada é diretamente associada ao próprio lado negativo, o Sam. E a figura que na Cabala representa o anjo acusador, a cabeça da Sitra Hará, o outro lado. É a personificação das forças do mal e da impureza espiritual. A espada simboliza o poder de corte e separação, que é a própria Gevurah, que é o necessário para estipar o mal da estrutura da criação. É isto o que está escrito, pois a minha espada se embriagou nos céus, eis que descerá sobre Edom. Aquilo tudo que a gente estuda sobre Edom, os edomitas, idólatras. Para fundamentar essa conexão, o Zohar cita um versículo do profeta Yeshayahu. Na exegese cabalística, Edom não se refere apenas a uma nação histórica, mas a um código para o Império de Roma em um nível mais profundo para o domínio das forças do Sam no mundo físico. Veja, essa Roma e esse Edom, ele está dentro das pessoas também, são sistemas de recepção. Quando a Torá fala Goim, lá, olha, Goim, nações, não está falando literalmente das nações, mas o que as nações representam quando não tem a Torá, o desejo de recepção. Nações são desejos de recepção. Onde o mal habita? No desejo de recepção e no mal. No próprio ato de querer levar a Torá no literal, apedrejar as pessoas por questões religiosas, enforcar e etc. Tanto é que você vai ver que no tribunal rabínico nunca aconteceu isso. E se aconteceu, é porque esses rabinos não tinham os Zohar Kadosh. Eles não entendiam o processo, e talvez não entendam o processo ainda. A espada do Eterno que desce sobre Edom é, portanto, interpretada como julgamento divino final e será executado sobre o santo e todo o seu domínio, aniquilando a fonte da negatividade, permitindo a manifestação completa da santidade. B'Shem Hashem, nascer, Vena Zilar, em nome de Deus, né? Nós faremos esse estudo e teremos êxito, né? Que a gente possa ter aqui assistência do alto, que o Borê possa nos proteger e nos dar força para esse shiur, né? Vamos vendo aqui o que está escrito no Zohar, né? Como a gente viu lá acima, Pekudá, Batar, Dá, Ledavim, Bessiuf, Ledavim, Berhanek, Ledavim, Baegim, Sekilá, Ledavim, Beragim, Serifá, Ledavim, Bessiuf, Leam, Le Samael, Hadari, Dahitiv, Ki, Hu, Ha, Bechamim, Harabi, Rine, El, Adon, Tered. Os níveis simples Peixade, a lei do tribunal terreno. Primeiramente, o Zohar começa com algo que um estudioso do Talmud reconheceria imediatamente. Ele diz o preceito seguinte é esse: julgar pela espada, depois julgar por estrangulamento, julgar por apedrejamento, julgar pela queima. Estas são as 4 formas de pena capital que o Sanhedrin, Supremo Tribunal Judaico, tinha autoridade para aplicar, de acordo com a Torá. Cada um era reservada para crimes específicos e de extrema gravidade. O Zohar está estabelecendo uma base, um ponto de partida, como no mundo da lei, o mundo da ação a se há. Mas, como sabemos, o Zohar nunca permanece apenas no sentido literal. Ele é um pechate, com um ponto para entrar no pomar dos segredos do mundo do Sod. Sod é segredo. O salto quântico do Zohar, do tribunal terreno cósmico. Imediatamente, o texto faz uma pergunta que muda tudo. Julgar pela espada e julgar quem? É o que o texto pergunta. Se tivermos no Talmud, a resposta seria a um assassino, a um idólatra, a uma cidade inteira,
Mas o Zohar não está falando de um tribunal de homens, está vendo? Não é um tribunal de homens, porque os tribunais dos homens tendem a ser corruptos. Se não corruptos, tendem a falhar, porque não conhecem as coisas do eterno e os mundos espirituais. Ele está nos elevando a uma corte celestial. A resposta que ele dá é a chave para o nosso estudo. Quem é o santo? Aqui o Shio começa, na verdade, o Zohar pega a lei física e revela como um processo cósmico. A espada do julgamento não é apenas um pedaço de metal, mas uma força espiritual. Veja, não é uma espada, como a gente vai ver, de metal, mas uma força espiritual, e essa força espiritual é o julgamento dos tribunais. E o criminoso não é um ser humano, tá vendo? Não é o ser humano que é criminoso. É o que o Zohar diz. Mas a própria raiz da negatividade no universo, o próprio santo, que vai estar levando o homem a errar. Perceba. Se o homem é fraco, ele cai nas redes dessa força. Desvendando os códigos de quem é Sam. Na Cabala, Sam não é uma figura com chifres ou um tridente, ele é Sitrahará, o outro lado. Ele o grande acusador da força da separação, da ilusão, do ego e da dúvida. Veja, ele está na separação, qualquer tipo de separação entre seres humanos, né? Ilusão, a ilusão espiritual. Ele também é ilusão do ego aqui, não é? Também da dúvida, tá vendo? A dúvida é onde ele atua muito, colocando dúvida. Ele é o poder que esconde a luz do Criador, tá vendo? Então, ele esconde a luz do Criador através daqueles aspectos ali. Faz o mundo parecer um lugar de caos e acasos. Ele é a raiz de todo o mal, entendido como a ausência da conexão com o divino. O que é a espada? A palavra saif, aqui. É o instrumento da Sefirah Gevurah, rigor. Julgamento. Gevurah é o poder do Eterno de contrair sua luz infinita e estabelecer limite de definir e de separar. Uma espada tem duas funções principais: defender e cortar. A espada do julgamento divino corta a conexão entre a santidade e a impureza Kippah. Ela separa a verdade, tá vendo, da falsidade. É a força que diz isso é santo e aquilo não é. É a força que impede o mal de se espalhar infinitamente. Portanto, o Zohar está nos ensinando que existe um processo, esse processo não é aqui, ele é cósmico, ele também é contínuo e de julgamento, né? É um processo cósmico contínuo de julgamento, onde a força da Gevurah divina atua para limitar e, finalmente, erradicar a influência do Sam do mundo. Pois bem, vamos aqui entender um pouquinho melhor isso através de um slide, tá bom? Vamos focar aqui. Deixa eu ver. Pois bem. Deixa eu ver se já é o momento, né? Tá aqui, olha. Está escrito em Isaías, aqui 34. Diz o seguinte. Como a gente já leu, não é? Pois a minha espada se embriagou nos céus, eis que descerá sobre Edom, né? E sobre o povo, veja, o povo da minha maldição. O povo da minha maldição para o julgamento. Vamos aos pontos e segredos dessa frase, para a gente poder entender. Né? Então, pois a minha espada, ela descerá, está aqui, ó, ki revitá bechamai ha-revi ine al edom. Terer de neal in haramim lemisfate, né? Para o julgamento. Veja, a minha maldição para o julgamento. Então, Edom, que está aqui, ó, a palavra povo, que tem gematria 110, ele é o povo, não é?
do heren. Aqui essa palavra ela tem raiz na heren, que é corte. Por isso que a ideia de Keter, de corte, vem de Keter, né? Por isso que quando nós lemos a palavra Keter, ao contrário, é carete, corte do divino. A espada divina passa e, dependendo do erro que a pessoa faz, ela tem um corte divino. Ela tem uma morte espiritual. Isso é muito sério. Pessoas que ficam brincando com Kabbalah, pessoas que ficam brincando com coisas sérias, de fazer com ego, de fazer profecias, de, sabe, não entender a profundidade do que a Torá está fazendo. Tem que se ter muito cuidado. Para você entender as coisas do divino, você tem que ter muito respeito. E todo mundo qualquer profeta que tenha ego, olha, eu faço, eu posso, eu sou, isso não tem o eterno, isso é ego. E com certeza ele não vai estar conversando com o eterno, vai estar conversando com o senhor do ego. Vocês sabem quem é, a gente acabou de falar. Veja, a palavra san, ma, né? E no final tem el, tem divindade, uma pequena divindade que engana as pessoas. Essa pequena divindade, segundo Devarim 13, ela pode enganar as pessoas fazendo milagres, fazendo um monte de coisas. É preciso ter muito cuidado. Não é toda hora aparecem pessoas no nosso grupo, que eu vejo, eu faço. Isso é normal. O que a mão direita faz, a esquerda também faz. Isso está levando a pessoa a estudar a Torá. Isso está trazendo estrangulamento da recepção dentro da pessoa, do ego. Isso está trazendo apedrejamento dessas forças internas. Ou isso está levando a pessoa a achar que ela é poderosa, que ela pode, o que ela não pode fazer, que ela é, sabe, a pessoa que já está evoluída. É preciso muito cuidado. Diz que entre as forças do bem e do mal, a única coisa que separa é uma casca de alho, aquela casca, sabe? Não é aquela que envolve ali, é aquela casquinha por fora, fininha. Então tem que se ter cuidado. Veja, vamos discorrer aqui então sobre o assunto. Ki, Revetá, Bechamai, Harebi, Ine, Al, Edom, Terardes. Ok. Foque aqui nessa palavra comigo. Tá vendo? Vamos ver aqui essa palavra. Rivetá, ou Riuetá. Aqui tem um pontinho no meio, que dá um som de U, e logo se segue aqui por um Ezinho abaixo, um Sheva bem breve, né? Riutá, seria o caso mais lógico aqui. É que nós temos uma letra curta, né? Um iriqui. Então, é um som breve, né? Então, esse Sheva aqui, que é Gevurá, esse Sheva, os pontinhos maçoréticos também representam pontos da árvore Sefirot, ou na verdade Sefirot. Então veja, quando a gente pega essa palavrinha aqui, a gente vai ter uma surpresa. Por quê? Qual é a surpresa? A surpresa é na sua numerologia. Veja, como é importante as pessoas saberem sobre numerologia. Porque a guimatria, diz guimatria, né? A gente fala guimatria, mas se diz guimatria. A guimatria, ela é algo sinceramente muito importante. Por isso que a gente vai botar aqui, ó, guimatria dessas letras que estão aqui. Pois bem, a gente vai botando aqui para vocês poderem ver o que foi mudado e como foi mudado e por que é mudado. Veja, temos o VAV aqui, o VAV vale 6, mais o TAV 400, mais o rei ali no final, 5. Ok? Olha, a gente deve olhar muito bem para isso aqui que vai ser revelado agora. O Eterno nos revela, Baruch Hashem, pela sua misericórdia. Nós não somos merecedores.
Vamos fazer o cálculo aqui dessas letrinhas aqui que a gente está vendo, né? Onde a espada do Eterno vai dar o corte à ondinha Dom. E o que é Dom? Né? Vamos começar com Reish, seguido de mais Vav. Então, veja, mais 200 mais 6, mais 400, mais ali 5 ali de baixo. Veja, perceba então, a gente tem agora o valor que a gente precisa. Vamos fazer as contas aqui. Eu já sei o valor, mas vou fazer com vocês somente para que a gente possa pensar juntos, tá ok? Vamos lá. Ó, 200 mais 6, 206, mais 400, 606, mais 5, 611. Veja, o que é 611, né? O que é 611? Vamos lá. Vamos reorganizar as letras que estão aqui, ok? Então, vamos inserir aqui uma caixa de texto. E vamos escrever aqui em hebraico as mesmas letras, só que agora, tá vendo, dessa palavra aqui, organizada. Vamos botar o tav na frente. Eu não vou usar sinais maçoréticos, tá, gente? Eu vou usar direto aqui as letras, veja. Então, eu tenho aqui escrito o quê? Reorganizei as letras ali de baixo, reorganizei, e agora eu tenho a palavra Torá, tá vendo? Torá. A palavra Torá, ela tem também, ó, a mesma guimatria, tá vendo? Só mudou as letras de lugar, tá vendo? Ó, o reixa aqui, ó, dá até para casar aqui em cima, ó. Só que o reixa não tem a perninha de baixo, tá vendo? Perceba que qual é a letra má do hebraico? É a letra rei, a letra reish, que é da cabeça rosh, do ego, é a letra que abraça a letra X juntamente com a letra Kuf, fazendo o número 600, né? Que é a palavra sheker, mentira. Sheker, mentira, kesher, laço. Tá vendo? O que eles fizeram? Mudaram a Torá. Eles pegaram a letra Reish da palavra Torá, que é uma letra má, e passaram para frente da letra Tav. É como se eles trocassem aqui o planeta Mercúrio, que é chamado de Aharon, e trocassem pelo Yosef, tá vendo? Enquanto as duas partes do nome do tetragrama da Torá, que não é Vav e Re, que é a parte de Zerampim, tanto Vav, que é o sistema das 6 Sefirot, como Re, que é o sistema, foi trocado de lugar. Então, eles botaram aqui a falsidade, quer dizer, da palavra Sheker, que envolveu a Torá, e essa Torá, então, ela não saiu de todos os seus segredos. Eles foram botando exatamente aquilo que não está no Zohar, a espada, a morte, enfim. Então, a gente percebe aqui como essa questão é séria. Veja, a minha maldição, o meu carete, o meu corte nessas nações. Quando a gente está falando, às vezes as pessoas brincam, ou não sei se elas brincam, elas não sabem da sinceridade, da seriedade que é estudar essa Torá, e como elas devem se colocar à disposição, acordar de madrugada, ter um respeito muito sério pelo estudo da Torá, e elas poderem ali elevar os seus níveis de entendimento da Torá. Porque se a pessoa não agir assim, o que vai acontecer? Ela vai acabar levando um carete. Infelizmente, hoje as pessoas estão brincando, as pessoas elas não levam a coisa com total sinceridade ainda. Quando eu falo isso, eu não estou falando para as pessoas que estão aqui estudando. Eu acredito, né, que as pessoas que estão aqui estão estudando, e existem vários preceitos para se entender isso, tá bom? Não é porque a pessoa está estudando que a pessoa está entendendo a Torá corretamente. Ela precisa de um moré, tem gente que quer estudar sozinha,
Tem gente que, não, eu já estou lendo a Torá. Não está lendo. Eu estou estudando a Torá. No literal, não está estudando. Ela não sabe nem o que é Torá, que é altamente proibido levar a Torá pelo lado literal. Perceba aí. Veja, nesse pequeno estudo que nós estamos fazendo, o que, que nós já entendemos? Que não é para matar ninguém, não é para apedrejar ninguém. Todas essas coisas estão aonde? Do lado negativo. Se as pessoas não tivessem que passar pelos processos longe da Torá que elas passaram, ou chegado no nível que nós temos de ego hoje, nós, não é? Não estaríamos passando por isso que nós estamos passando. Agora perceba, nós fizemos aqui uma guimatria chamada Mispar Mishular, que é elevar cada letrinha ao quadrado, né? É chamado também de um sistema triangular. E aqui esse versículo 34, 5, esse próprio capítulo também vai falar da LILT, que é a parte feminina do Sam, está lá. É preciso ter muito entendimento aqui. Ele vai dar aqui uma gematria de 216. E o que é 216? É a palavra aqui, ó, Gevurá, tá vendo? Julgamento, ó, tá aqui, ó, 216 milhões 145.921, levando cada letra ao quadrado, ou seja, o Kaf, que é 20, 20 vezes 20, mais Iud vezes Iud, que é 10 vezes 10. Então, veja, assim você vai construindo, né, 400 mais 100, 500. 200 vezes 200, 4.000, mais 6 vezes 6, 4.036, e assim sucessivamente. Você eleva cada número aqui, cada letrinha, que representa um número, ao quadrado e soma com a próxima. Então, nós temos 216 milhões, 145.921. Vamos, então, perceber que aqui, ó, 216 é Gevurá, como a gente viu. A gente acabou de perceber isso. 145. 145, se a gente lê ao contrário, tá vendo? Por isso que tem que se saber estudar a Torá, tem que acompanhar os shiurins. Por quê? Senão você não entende. Ó, 145 já não é para ler o número normal. Pode se ler normal, lógico. Se você toma 1 mais 5, 10, tá? 10 mandamentos, 10 sefirot, legal pra caramba, né? Mas veja, 145, ao contrário, é 541. E 541, vamos somar aqui, é a palavra Israel. Tá vendo? A palavra Israel, ela tem 10 do Yud, 300 do Shin, 200 do Reish, 1 do Aleph e 30 do Amid. Logo somando, olha, 500, 510, 540, né? 541, tá vendo? Então a palavra Israel está aqui também. Agora, a palavra Israel, ela é muito mal compreendida também, né, gente? Vamos entender um pouquinho melhor, segundo a linguagem dos nossos sábios, o que é Israel. A gente deve, essa palavra Israel, ela deve ser muito bem analisada e entendida de agora em diante, de uma vez por todas. Veja, a palavra Israel em si, ela deve ser lida assim, ela deve ser separada aqui, vamos ver se a gente consegue, ó. Ela tem que ser lida assim, ó, com espaço, tá vendo? Então, Ishael, o que é Ishá? Ishael. Não é de forma nenhuma, gente, é um povo. A palavra Israel é direto a Deus. E aí é que a gente vai entender, veja, por que é direto a Deus? Porque exatamente, não é? Esse sistema, ele quebra todo o sistema do ego. Perceba que se a gente pega e coloca, olha, tem um povo escolhido, tem um povo que é o único povo que vai ser salvo, só ele pode ser, e etc. Né? O que vai acontecer? Você está num sistema de ego. Por quê? Veja, é aí que surge a ideia de que Deus tem filhos diretos. Quando a Torá fala assim, ó, Israel é meu filho primogênito,
Primeiro, a gente deve entender que nessa questão de filho está falando dos homens, dos seres humanos, da terra. Só que na terra existem os egípcios, que são os que são do lado do Sam, não é uma brincadeira só de que alguém mora no Egito, alguém pode morar no Egito e ser direto a Deus. Então, quando o Eterno falou, ó, Israel é meu filho primogênito, ele não está falando de um povo, ele está falando de pessoas que estudariam a sua Torá. Até porque nem todo mundo dentro de Israel segue o Eterno, na verdade, nem todo mundo lá estuda a Torá. Mas existe uma lei lá que diz assim, tá, mesmo que a pessoa nasça lá e não estude a Torá e não faça nada, ela é judia. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Torá, quando fala, ó, Israel é meu filho primogênito, está falando de pessoas que são o quê? Israel. Israel é quê? É o quê? Direto ao amor. Tá vendo? Percebam, então, que a palavra Israel é direto a Sefirah El, a resto de bondade. Então, das situações aqui é entender que Deus não tem filho direto. O filho primogênito dito ali é todo aquele que é direto ao Eterno através da onde? Do sistema do estudo da Torá. Israel, direto a Deus. Gravem aí, Israel, direto a Deus. Tanto é que perceba que pessoas que não são judias, vamos citar aqui o profeta Obadias, que também fala contra Edom, era edomita, era de outro povo. Ele se converte à Torá, começa a estudar a Torá, ama a Torá como é devido, estuda a Torá dia e noite, se dedica ao estudo dessa Torá, se dedica ao conserto da sua alma e à sua missão, então ele começa a ser o quê? Direto, Ishael, direto a Deus. Talvez seja complicado as pessoas falarem, mas Moré, poxa, ficou difícil de entender. Não, a Torá ela foi quebrada, palavras foram fundidas e palavras foram separadas. Palavras, como a gente viu aqui, foram embaralhadas. Então, o que nós devemos fazer? O que lemos no texto? Tirar o sode do segredo. Enfim, então, aqui a gente tem uma tabela, caso você queira copiar aí, olha, essa tabela, ela, né, deixa eu só diminuir um pouco aqui, botar nela, um pouquinho mais. Essa tabela, ela eu depois eu vou botar isso no grupo, né, mas essa tabela aqui é a tabela que faz os números quadráticos aqui, ó, ou triangulares do nosso sistema aqui. Pois bem, vamos lá. O texto, ele continua falando da espada do Eterno. A gente vai ler um pouquinho à frente, eu acho que aqui é melhor a gente acabar de ler um pouquinho o texto para a gente chegar aqui nesse segundo item. Veja, todo o sistema está ligado a Edom, à idolatria de um povo, né? A você estar colocando alguém além do Eterno para adorar. Nem anjos, nem sábios, tudo vem da mão de um único Boré. Os nossos sábios, que de amada memória, que não estão mais com a gente, eles podem nos ajudar, como eu posso ajudar você a rezar. Só que o nível deles veja, eles estão desprendidos das clipotes, né? Nós estamos nas clipotes. E por que estamos nas clipotes? Porque entramos na tal religião e entendemos tudo errado da Torá. Porque o embaralhamento que a gente viu lá foi da própria Torá. E exatamente é por isso que virá a vingança do Eterno. Ele continua aqui, olha, isso pois está escrito, pois minha espada embriagará dos céus, eis que descerá sobre Edom. Veja, o que a gente viu lá? A espada está ligada exatamente à questão do não estudo correto da Torá. O embaralhamento da Torá, a letra Reish, ou seja, o ego ultrapassou à frente na palavra Torá, mudando todo o sentido da Torá. Desorganização da Torá, não entendimento da Torá, que é o que existe por aí. As pessoas estão matando as outras, jogando bombas sobre as outras e falando que são Israel. Isso não significa que não tenha judeus que se dediquem totalmente ao estudo da Torá. Inclusive, Michel Leitman é um judeu. Aqui nós não estamos falando do judeu, nós estamos falando do que está errado
em pessoas que se dizem conhecer a Torá, que são judias, e não são. Você não vai ver um judeu ultra-ortodoxo indo para a guerra. Pelo contrário, eles lutam para os seus filhos não irem para a guerra, porque eles conhecem a Torá. Cabalá, a Torá não tem nada a ver com sionismo. E se você deseja ser cabalista, você deve compreender isso muito sério, porque veja lá como é que a coisa está sendo falada. Quem escreveu aqui foram nossos sábios, judeus, ou uns convertidos, outros judeus, enfim. Continua aqui. Por que Edom? E por que Edom? No nível literal, Edom foi uma nação vizinha e inimiga de Israel. Mas na linguagem da Kabbalah, Edom é um dos códigos mais importantes para o reino da Sitra-Hará. Esav, o pai de Edom, a personificação das forças do mundo físicos, desconectado da espiritualidade. Seu reino Edom e mais tarde Roma, que na tradição diz ter sido fundada pelo descendente de Edom, representa o império do ego, da força bruta e da oposição à santidade, porque é oposição à Torá, à desorganização da Torá. Tanto é que o mestre lá de Edom, ele sofre muito, né? Aquela ideia toda de que teve que apanhar, teve que sofrer aquilo. Isso tudo é rigor. É um anjo do mal. Edom é Malhut, reino, o reino do, né, o Malhut dele, veja, todo um sistema, como a gente vai ver, do Sun neste mundo. Quando o profeta Isaías fala da espada do Eterno descendo sobre Edom, o Zohar está nos dizendo para ler nas entrelinhas. Esta é uma profecia sobre o julgamento final da força de Sun e a espada, que se embriaga nos céus, é a energia de Gevurah sendo carregada no mundo superiores, pronta para descer e remover a impureza da realidade. Qual a lição que nós podemos tirar aqui? Né? Deixa eu, antes de terminar aqui essa parte da lição, para a gente partir para a parte 3 ali do Zohar, aí agora sim a gente falou sobre a espada, né? Aqui nós temos uma meditação para a idolatria, e a gente tem também aqui, toda vez que a gente vai se aproximar de algo idólatra, tem a palavra Yud, Lame de Yud, Ili, não é? Deixa eu ver se eu estou seguindo aqui o cronograma certo, gente, é isso mesmo. Já fez ali a gematria e tal, enfim. Então, veja, quando fala, o Zohar vai citar isso, acho que na próxima, vou deixar para a próxima, gente, daqui a pouco a gente vai ver essa situação aqui. Vamos seguir em frente aqui, então. Vamos fazer as considerações finais aqui, as 4 mortes do Sam, né? Então, o que isso significa para nós hoje? Sentados aqui estudando. O Zohar está nos dando uma ferramenta. A batalha contra o próprio lado negativo, o Sam, não acontece apenas nos reinos celestiais. Ela acontece dentro de cada um de nós, a cada momento. Nossa espada pessoal. Nossa espada é o nosso intelecto afiado pelo estudo da Torá e nos capacita de discernimento, tá vendo? É esse estudo da Torá, da Kabbalah do Zohar Kadosh, que vai te ensinar o que é a Torá de verdade, para que você não possa trocar as letras e o entendimento da Torá. A nossa capacidade de discernimento, quando usamos nossa mente para separar, tá vendo? Ó, o que é bom do que é mal. E o que o eterno e o que é eterno, do que é passageiro. O que é um desejo da alma, do que é um capricho do ego. Estamos empunhando a espada de Gevurah. Cada vez que dizemos não ao Yetzirah e da má inclinação, estamos desferindo um golpe no santo. Isso é interno, tá vendo? É eu que escolho. O julgamento é interno. As 4 formas de julgamento podem ser vistas como 4 processos de purificação da alma. Veja, não é físico. Não é o que as pessoas escrevem por aí. Não é fazer guerra para matar ninguém, nem destruir nenhuma vida. Nós não temos esse direito de tirar a vida de ninguém. A espada é o primeiro e mais direto corte claro, a decisão firme de se afastar da negatividade. Somos juízes.
ao nos engajarmos ativamente no processo de autorrefinamento, nos tornamos, por assim dizer, os juízes em nosso próprio tribunal interno. Nossa missão é julgar as forças do santo dentro de nós, sentenciá-las como espada da clareza da santidade. Que possamos ser merecedores de empunhar a espada sagrada, não com raiva ou ódio, mas com clareza e a força de Gevurah, para cortar os laços que nos prendem à ilusão e nos conectam a mais profundamente à verdade da Kadosh Baruch Hazak Baruch. Né? Hazak Baruch é seja forte. Amém. Vamos começar aqui, sem nenhum tipo de interrupção, a segunda parte. Né? Harei de Kudishá Berihu, né? A espada do santo bendito seja ele, a letra Yud é o ponto do cabo da espada. A letra Vav é o corpo da lâmina da espada. As duas letras reis são os dois gumes afiados da justiça. E justiça seguirá. Sadek, Tzadek, Terudofi. Devarim 16:20. Que decreta dois julgamentos. Um julgamento no tribunal celestial e um julgamento no tribunal terreno. É a partir disso que se torna conhecido que uma pessoa não fere o seu dedo aqui embaixo, tá vendo? É conhecido, é a partir disso que é conhecido que uma pessoa, eu, você, qualquer indivíduo, um judeu, um não judeu, um islâmico, um não islâmico, uma pessoa, qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer coisa, qualquer um grãozinho de poeira, nada, repitam comigo, absolutamente nada acontece sem o julgamento do Tribunal Celestial. O seu dedo aqui embaixo, tá vendo? Uma pessoa não fere o seu dedo aqui embaixo, a menos que tenha sido decretado para ela a permissão de cima. Não acontece. Vamos ler aqui. A espada do santo bendito seja ele, a letra Yud é o pomo, o cabo da espada. A letra Vav é o corpo, a lâmina da espada. E as duas letras reis são os dois gumes afiados. O Zohar revela uma dimensão mística da espada divina, associando as suas partes às letras do nome sagrado Yud. A menor das letras, o ponto inicial, representa ali o cabo da espada, ou a cabeça da espada, simbolizando a Sefirá de Rohimá, sabedoria. O ponto de que emana do primordial do poder do julgamento. O Vav, com sua força de linha descendente, é a lâmina, emprestando o Zerampim, as 6 sefirotes de Hesed. A Yesod, o canal através do qual o julgamento flui e se estende para a realidade. As duas letras reis representam os dois gumes da espada. A primeira rei é associada a Binah, entendimento, e a segunda, Malhut, reino. As duas sefirotes femininas que manifestam o poder do julgamento. Depois ele segue, citando Devarim 16:20, ou Deuteronômio 16:20, justiça seguirás, que decreta dois julgamentos, um julgamento do Tribunal Celestial, veja, dois julgamentos, são dois julgamentos. Esses dois Tzadek, eles, veja, justiça. Um é o julgamento do Tribunal Celestial, tá vendo? Exatamente. E o outro é um julgamento do Tribunal Terreno. São dois tipos. O Zohar conecta a dualidade dos gumes da espada a duas letras reis. A repetição da palavra justiça, tzedek, no versículo bíblico, isso é interpretado como uma alusão a dois tribunais, dois Beit Dins, que executam o julgamento divino. O tribunal celeste, Beit Din de Leila, associado a Sefirá de Binah, e o tribunal terreno, Beit Din de Latata, associado a Sefirá de Malhut, a Sheriná, a presença divina neste mundo. A justiça deve operar em ambos os planos, o espiritual e o material.
A partir disso, se torna conhecido que uma pessoa não fere o dedo aqui embaixo, a menos que tenha sido decretado para ela a permissão de cima. Esta frase final estabelece um princípio fundamental da Cabala: o total de correspondência entre os mundos superiores e os inferiores. Nenhum evento, por mais trivial que pareça, como ferir um dedo, acontece no plano físico por acaso. É sempre o resultado de um decreto emitido pelo Tribunal Celestial. Isso ensina que, na realidade material, é um reflexo direto dinâmico das dinâmicas espirituais, e que o poder da espada, do julgamento divino, está por trás de tudo o que ocorre na criação. Veja, então, seguimos aqui. O Zohar nos convida a olhar para a espada do Santo Bendito, seja ele não como um objeto, mas como um mapa da realidade divina. Ele desconstrói e revela que, na essência, o próprio nome inefável do Eterno, o Tetragrama Yud, Kei Vav Kei, né? Yud é o ponto, o cabo. O Zohar diz que é a cabeça ou o pomo da espada. Rishá de Harevá. O Yud é a menor das letras, um ponto na Cabala, que representa a Sefirá de Rorimá, sabedoria, o ponto inicial, o pensamento puro que ainda não se expandiu. É o lugar onde a mão do Eterno segura a espada, o ponto de intenção e de controle. Todo o poder infinito e da espada está sentido em potencial neste único ponto. Pois bem, vamos entender aqui um pouquinho, gente, como funciona isso, né? Deixa eu ver se eu consigo ficar legal assim. Assim fica legal. Tudo bem. Vamos crescer um pouquinho aqui. Olha, a gente tem aqui uma imagem, não é? Tá aqui, todo mundo pode ver, que legal. Aqui o Yud aqui em cima, tá vendo? Existem, tá vendo? Só aqui eu botei os planetas, né? Mas existem sefirotes, ó, que representam esses planetas. Esse é o cabo da espada. Não é uma espada que nós vamos manipular. O que está falando? Que todo o processo divino, eu estou botando o planeta aqui, mas aqui é Keter, é representação de Keter, e aqui de Rorimá, tá vendo? O mundo espiritual. Tudo começa no mundo com Yud, um pequeno ponto da inexistência, do nada, onde será alavancado para baixo, perceba, através das duas lâminas. Aqui tá, a gente tem uma espada, tá vendo? O cabo, a lâmina, não é? Perdão, o corpo da espada e as duas lâminas de dois cortes. Então, veja, um corte representa aqui, ó, esses planetas que funcionam aqui no nosso sistema solar. A Torá não está falando nada, absolutamente nada, de ninguém matar ninguém. A Torá não está falando isso. Agora, vai acontecer, lógico, né? Por que vai acontecer? Por que acontece? Porque a gente tem os julgamentos celestes, né? Às vezes, alguma coisa que fizemos em outra vida, se uma pessoa morre com 20 anos, 2 anos, 3 anos, ela está recebendo um julgamento do Tribunal Celeste, tá vendo? É todo um sistema que é controlado pelo único Deus. Nada pode sair do controle, tá vendo? Então, ó, tá lá, o sistema está funcionando aqui. A gente está vendo aqui o sistema de uma forma. Aqui está como é realmente, tá vendo? As planetinhas rodando, todas as energias já funcionando. O planeta Terra também está rodando aqui. E as suas ações estão subindo daqui para todos os planetas. Tá vendo? E aí, lá de cima, dessa letra Yud, que a gente está vendo aqui, que é o cabo da espada, é onde tudo começa a servir. Tá vendo? Alguém já viu os planetas serem interrompidos? Alguém viu o Sol parar, deixar de fazer a sua função? Veja, eles já são configurados para isso. Qualquer um desses planetas está saindo da sua rota. Qual dia que deixou de ser dia? Qual dia que o Sol ou a Lua deixaram de funcionar nos seus ciclos? Nenhum. Isso mostra que o Eterno, mesmo em todo o universo, a gente está falando do nosso sistema solar, ele não perde o controle.
Não tem nada, absolutamente nada que vai acontecer com você. Tá vendo? Olha lá o nosso planetinha azul aqui em cima, agora que eu fui ver ele, ó, devagarzinho tá lá, né? Então perceba, não existe nada que vai acontecer nesse mundo que não seja controlado pelo Boré. Lógico que a gente vai ter que parar para pensar nisso. Então, veja, o cabo da espada está aqui, a letra Yud não é um cabo da espada, é algo cósmico, é algo muito profundo. Vamos continuar com a leitura aqui do Zohar para a gente dar seguimento aqui, veja. O Vav é a lâmina, é o corpo da espada. Gufá de Harebá. A letra Vav é uma linha reta, um conector. Ela representa a expansão do ponto Yud em uma direção correspondente a Zerampim, que são as 6 sefirotes, o conjunto das 6 sefirotes emocionais de Hesed e Yesod. A lâmina que executa a intenção do ponto é o canal através do qual o julgamento e misericórdia fluem para o mundo. O que acontece aqui? Veja, tudo tem que vir exatamente do alto, né, do sistema. Então, o VAV, ele está aqui, ó, exatamente construído, gente, com todas as 6 sefirotes, que estão também os 6 planetas. Veja, olha, eu tenho aqui um planeta Júpiter, não é? Estou tentando aqui pegar, mas acho que o planetinho ele está me atrapalhando. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa o planeta, ó. Então, nós temos Júpiter aqui, ó. Júpiter, ó, exatamente na cabeça do Vav. E aqui nós temos, olha, exatamente Marte, que participa dos processos de julgamento. Temos aqui o Sol, seguindo na referência das Sefirotes, não é? Temos Vênus, olha, está vendo aqui Vênus. Temos aqui Mercúrio, tá vendo? Mercúrio, ó, e a Lua. Tá vendo como é que a espada não é tão simples? E a espada está aqui, ó. E aqui tem a Lua, né? O último ponto lá, 6 sefirotes, que são essas 6 sefirotes aqui que a gente está vendo aqui, ó, exatamente, ó. Hesed, Gevurah, Tifrit, Netza, Od e Sod. Tá vendo? 6 sefirotes que nós chamamos aqui de Zerampim. São aquelas lá que também podem ser, como a gente viu, representadas por planetas. Toda essa situação aqui é o que acontece. O que é que disse lá? Se você tira o corpo aqui da espada, você perde a conexão com o mundo superior, você fica abandonado. Esse rei que está aqui acima, não é? Que é Binah. Ele está aqui, esse rei, um dos lados da espada, é essa parte aqui, ó, Binah, tá vendo? Você tem um corte divino, ó, o corpo da espada, você está aqui embaixo e desconecta tudo, é o que a maioria das pessoas estão, porque não estão entendendo os processos de amor, de cura da Torá. Veja, esse é o cabo. Tirou a letra Vav e já era, perdeu a conexão. A gente pode pensar, poxa, caramba, né? A maioria das pessoas estão desconectadas, porque não conhece o Zohar, não conhece a Torá. Não tem como a pessoa acessar, não é? Não pela via certa. Como eu disse, às vezes a pessoa pode ir para a árvore do mal, acessando o que estão acessando, a árvore do mal, destruição, morte, desmantelamento do nosso planeta, e principalmente o não entendimento do que é e para que serve essas conexões. Veja, o rei e o rei são os 2 gumes da espada. O Zohar diz que as 2 letras reis, aqui que a gente está vendo, tá? Elas são os 2 gumes afiados. Teraim, P. Está bem pequenininho, deixa eu botar preto aqui, gente, para mim poder enxergar. Deixa eu só mudar a corzinha aqui, deixa eu ver se fica melhor para mim. Veja, Terim, Pisuki, uma espada de 2 gumes, corta em ambas as direções, tanto para a direita como a esquerda. Aqui é um segredo profundo. A primeira letra, rei, corresponde a Binah, entendimento, a mãe celestial. A segunda, rei, corresponde a Malhut, reino, a Sherinah, a mãe terrena, a presença do eterno neste mundo. A espada do santo bendito seja ele, não é uma arma primitiva, tá vendo? Não é nós que vamos manipulá-la, não somos.
é uma ferramenta de precisão cósmica, formada pelo próprio nome de Deus, capaz de operar múltiplas dimensões simultaneamente. Então, você vai perceber que a espada que está sendo citada aqui, ela não é uma espada humana, não é o que o homem quis fazer, tá vendo? Exatamente não é. Ela é uma questão divina. Mas, se o fulano de tal matou o Beltrano em outra vida, o que vai acontecer? Todo o sistema, a alma vai, depois ela volta, não é? Ó, nesse sistema aqui, ó, que está rotacionando ali, ela volta depois para morrer na mão daquele mesmo fulano de tal. É necessário ela morrer na mão do fulano de tal? Se o fulano de tal virou cabalista, e se agora ele entende todo o processo, ele vai não ir através da onde? Dos sentimentos de santo. Ele vai compreender, não, se eu fizer isso, o ideal não é ele compreender dessa forma, mas vamos lá, se eu fizer isso, eu vou receber de volta, esse é o primeiro passo. Mas conforme ele vai entendendo o Zohar, vai estudando, ele vai pensando, poxa, eu tenho que amar mais, eu tenho que entender mais todo esse processo, porque também é um processo, a espada não funciona sem amor, sem devekut, sem adesão. Perceba? Então, veja, o próprio sistema de Binah, que está falando lá, as duas lâminas, está vendo aqui, ó, é o que vai ser a sentença para as pessoas desse mundo. Por isso que quando o Hillel ele vê um crânio flutuando e ele é perguntado pelo seu aluno por que essa pessoa tá com esse crânio flutuando, por que ela morreu assim, que triste fim. E ele fala, olha, se ela morreu assim é porque esse que foi afogado é porque afogou uma pessoa na outra vida. Essa mesma pessoa voltou e afogou ele, e aí, na próxima vida, ele vai morrer afogado de novo. É um ciclo, tá vendo? Tanto é que a Torá, quando conta a história de Moshe, conta a história do próprio Caim, que vai reencarnar como Esav, esses são almas de pessoas, né? Mas que podem mudar. Tinham vários e vários rabinos com o aspecto da alma de Caim. Mas tem pessoas com o aspecto da alma de Abel. Enfim, são aspectos ali, mas tudo isso são internalidades dentro de nós. Depende de qual tipo de sentimento, influência que a gente vai dar mais ênfase, mais força, vai ter mais forte dentro de nós. A nossa guerra é contra o nosso próprio eu, nosso próprio mal. Porque é o mal que está dentro do ser humano que vai produzir mais mal. Alguém mata as pessoas como? Através do seu ódio, da sua ira. Imagina, é uma coisa quase inimaginável, né? Alguém matando outra pessoa, tá bem, tem pessoas que explodem, aí já é outra coisa, mas não é bom também, Deus me livre. Mas tem gente que mata outras pessoas como nada. Lashon Hara e um monte de coisa, gente. Mas vamos em frente aqui para a gente poder entender melhor. Pois bem, então veja, as duas lâminas, ou seja, eu acabei não enfatizando, a gente vai enfatizar agora, estou aqui lembrando, né, a gente vai dando aula e vai lembrando aquilo que estudou. Os dois tribunais de justiça. Com esses dois gumes, que são as duas letras reis, operam. O Zohar conecta isso magistralmente ao universo da Torá, de Evarim 16:20. Justiça, justiça. Né? Porque a Torá repete a palavra justiça. Os sábios do Talmud dão várias razões para o Zohar revelar o segredo da repetição. Alude a dois tribunais, os dois planos onde a justiça opera e corresponde a dois gumes da espada. Existe um tribunal celeste lá em Binah e existe o tribunal humano do anjo Metrate. Entende? A gente vai ter que entender isso também. E aí, o que é sentenciado lá em cima vai ser sentenciado aqui. O juiz que está aqui nesse mundo, ou o acidente que vai acontecer, não é só os tribunais que julgam. Né? Os tribunais terrenos eles são uma ajuda para ajudar a pessoa no seu tikkun. Então, vamos lá, fulano de tal cometeu um homicídio. Então, ela vai pegar 20, 30 anos de cadeia, aquilo ali já vai servir como limpeza para a próxima reencarnação dela. Então, se de repente ela cumpriu para alguma parte, não foi ainda uma morte, mas ela matou alguém violentamente, assustou aquela alma, fez coisas horríveis, então na outra vida ela vem, aí aquela pessoa que morreu perdoou.
Aí ela vem na outra vida, se ela perdoou, ou principalmente se ela começou a entender o Zorra para entender as coisas do Zorra, ela então vai perceber e vai chegar um momento que ela não vai ter essa crise de ódio, ou vai passar por essa situação, vai pensar no estudo do Zorra e não vai cometer o ato final. Então ela não fez o ato final. Aquela pessoa que matou, ou ela pagou uma parte lá atrás, ela não vai passar pelo âmbito ali daquele sofrimento na mão daquela pessoa. Mas aí ela sai, tropeça, corta o dedo, um pequeno corte, aquilo necrosa, daqui a pouco ela morre. É assim. Não tem como sair desse sistema. Nós fomos totalmente enganados. Olha que coisa incrível. Criaram um livro de Deus, de um Deus, né? Deus com Deus minúsculo, que ele foi julgado de forma incorreta. Ele veio para quebrar todos os tribunais celestes. Ou seja, ele morreu por todo mundo, então ninguém tinha mais que morrer, ninguém mais tinha que ficar doente, ninguém mais tinha que cortar o dedo, porque já estava tudo consertado, porque a ideia é essa, o sacrifício é esse. Então, veja, e não tem esse sacrifício dentro da Torá, porque os 4 processos não têm nada a ver com processos nesse mundo, são processos internos, e não tem nenhum tipo de crucificação. Procure na Torá. Crucificarás o seu desejo interno, não. Porque até crucificar, fixar, pregar, tem com a ideia de você pregar aquele sentimento dentro de você, o que é impossível. Porque nós estamos a toda hora mudando de sentimentos, pensamentos, temos milhões e milhões de vontades todos os dias. É porque não prestamos atenção. Preste atenção se você não tem milhões e milhões de vontades. Vontade de pensar em alguma coisa, vontade de estar com a cabeça em um lugar, pensar numa pessoa, daqui a pouco você pensa em ir lá embaixo, fazer um café, e o dia começa assim. O que eu vou no trabalho, tenho que ter vontade para pegar o ônibus, tenho que ter vontade para abrir a loja, o que vai acontecer hoje, eu desejo que aconteça isso, mas de repente não vai acontecer, e tudo é julgado pelo Tribunal Celeste. Tá vendo? Perceba, então, o Beit Din Delilah, o Tribunal Celestial. Este é o Tribunal de Biná. O primeiro gume da espada, a primeira letra Re, é aqui os decretos são feitos em sua forma mais pura e espiritual. É o Tribunal das causas e efeitos da alma, onde tudo é pesado na balança, a verdade absoluta. Então, veja, antes da coisa acontecer aqui, veja, todo o sistema está funcionando, a gente tem um tribunal aqui em cima, tá vendo? A alma vai ser julgada aqui em cima. Olha só, todas as almas. Pode ser meu filho, seu filho, meu irmão, seu irmão, sua mãe, seu tio, sua avó, estão sendo julgados aqui. Tá vendo? Ó, aqui tem um grupo, um Sanhedrim divino de almas celestiais que estão julgando essa alma. O que a alma vai ser julgada? Vão chegar aqui, e aí você deu comida para os pobres, alimentou os cachorros, e aí você foi uma pessoa legal, tudo bem, isso faz parte, isso é natural, né? Que a gente faça isso. Não, se você estudou a Torá. O que você limpou da sua alma? Você está lá naquele mundo numa missão, não se esqueça disso. Essa missão é passageira. Aí o que acontece? O tribunal vê, a alma chega lá, não, amanhã eu vou cumprir o meu processo no Guimaticon, vou acordar falando em hebraico, tá? Eu juro, chora, a alma chora, às vezes a alma reclama do corpo. O que a Torá falou? Naquele dia vão ter poucos sábios de Torá para ensinar a Torá, poucos. A pessoa vai para aquele lugar, alguém morreu pelo seu pecado. Aí começa a chorar, músicas emocionais, sente aquilo e aquilo. Alguém morreu pelo seu pecado, tudo vai mudar agora. É a varinha mágica, a pessoa se sente, seduzida. Aí vai para mais longe da Torá ainda. Mais longe da Torá. Porque o sistema falou que alguém tinha morrido por ela. Agora ela vai receber um milagre, vai ser curada e muitas vezes não é.
O problema continua o mesmo, mas ela agora fica, não, vai acontecer, mas o processo não é esse. Aí vai vir as pancadas, vão vir piores pancadas ainda, e aí a pessoa vai ter que acordar uma hora. Perceba, esse é pro tribunal lá de cima. Beit Din de Laila. Quer dizer, é lá que é julgado. O tribunal terreno, Beit Din de Latata. Este é o tribunal de Malhut, segundo Gume, da letra rei. É aqui no nosso mundo que os decretos do Tribunal Celestial se manifestam. Essa manifestação pode ocorrer através de um tribunal humano, das espadas, dos julgamentos divinos. Portanto, corta simultaneamente no céu e também na terra. Cada evento em nosso mundo é manifestado, é a manifestação final de um veredito que foi selado nos mundos superiores. Tudo isso é para a pessoa se voltar para a Torá. Tá? A conclusão arrebatadora, o princípio do dedo ferido, é agora o Zohar pega toda a estrutura cósmica e traz para a nossa realidade de forma mais impactante e pessoal possível. A partir disso, se torna conhecido que uma pessoa não fere o seu dedo aqui, embaixo, a menos que tenha sido decretado para ela a permissão de cima. Este é um dos ensinamentos mais fundamentais e transformadores de toda a Cabala. Nada, absolutamente nada é por acaso. O menor dos eventos, tropeçar na rua, perder as chaves, encontrar um velho amigo, um corte de papel no dedo, não é um acidente aleatório. É um som do martelo do tribunal terreno executando uma sentença que foi decidida primeiramente no Tribunal Celestial. Isso não é fatalismo, é o oposto, é a doutrina de Hashegarah Pratit, a providência divina, individualizada. Significa que o Criador do Universo está tão intimamente envolvido em nossas vidas que até o movimento de uma folha ao vento faz parte de seu plano. O shiur em nossas vidas. O que nós aprendemos hoje? A realidade estruturada como o nome do Eterno, a própria força que governa a justiça do universo, é moldada com letras do nome do Divino. Isso nos ensina que por trás do que parece ser um rigoroso julgamento, existe a estrutura do Criador. Tudo tem um propósito. O princípio do dedo ferido nos chama a abandonar a noção de acaso e azar. Cada evento na nossa vida, seja ele percebido como bom ou mal, é uma mensagem, é um convite para perguntar: o que o céu está me dizendo com isso? Qual a lição aqui? Como posso crescer a partir disso? Viver com emuná, fé. Este ensinamento é a base da verdade emuná. É a confiança de que existe uma ordem, um plano, uma justiça perfeita, governando cada detalhe de nossa existência. Viver com essa consciência remove o medo e a ansiedade, nos preenche com um profundo senso de propósito e segurança, sabendo que estamos sempre na mão do Rei do Universo e possamos ter o mérito de abrir os nossos olhos para ver a espada do Eterno, a árvore sefirótica, os julgamentos, não como uma ameaça, mas como arquitetura divina da realidade, e de entender que cada pequeno evento em nossa vida tem um toque da mão do Pai Celestial. Hazak Baruch. Eu gostaria ainda de focar exatamente em algo complexo dentro da Torá. Veja, quando a gente pega a Torá, a gente tem que é um livro de leis, mas não é assim que funciona. A Torá, ela é um livro que ela é chamado, vem da raiz orá, que é entendimento e ensinamento. Não tem nada, absolutamente nada a ver com leis como nós entendemos. Veja, tem um tribunal, as coisas acontecem aqui, isso é verdade, é todo um processo através da Cabala e da Torá. O que acontece? Quando a gente lê na Torá, veja, justiça, justiça, tsadek, tsadek, tsadik, tsadik, tsedaká, tsedaká.
Doação, doação. Doação, doação. Duas Torotes. Torá escrita e Torá oral. Tá vendo? Justiça, justiça. Tzedakah, tzedakah. Ser como eterno. Amar, amar, amar. Amar as coisas do eterno. O que, que nós aprendemos na religião? Nós aprendemos ao contrário. Me dá, me dá, me dá. Me abençoa, me abençoa, me abençoa. Tá vendo? E aqui, ó, a gente que está no tribunal aqui do nosso mundo, né? Ó, estamos aqui muitas vezes enganados com essa Torá. E estamos aqui pedindo, ó, me dá, me dá, me dá. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Esse aqui é o tribunal de Metraton. É diferente do tribunal celestial que já deu a primeira sentença. Tá vendo? A sentença já veio de lá, desce para esse sistema e aqui o homem, então, ele é julgado em Malhut. O cortinho no dedo, a lojinha que não está dando certo, o trabalho que não está chegando. Por quê? Porque Deus está chamando ele para ele estudar a Torá. Tá vendo? Ele vai ser colocado apertado, forças vão estar em volta dele, etc., forçando ele a entender qual é o motivo que ele está nesse mundo. Qual é o motivo que ele está nesse mundo? Vamos ver aqui, ó. Ele está aqui nesse mundo, veja, ó, de Sedaká, doar, doar. Tá vendo? Doar, doar. Para que nós devemos doar? Para todos, amor, verdade, mas principalmente para Kabbalah. Porque esse ensino tem que chegar nas pessoas, ou não. Divulgar os vídeos nos nossos canais, né? Se eu acho que esse estudo está sendo bom para mim, então veja. Outra coisa, quando a gente lê aqui a questão de Edom, a gente vê aqui, ó, a palavra Tered, tá vendo? Que tem as mesmas letras aqui de Tereduf, tá vendo? Exatamente. Aqui nós temos Gematria 604, né? Faltou 9 para 603, ou seja, 9 é a letra da verdade, como a gente viu. E aqui faltou, né, tem um pouquinho a mais, 80, que é Pei, Pei é boca, que nós devemos falar dessa Torá. Então, veja, justiça, união, união, ajuda, ajuda a Torá, entender a Torá. Inclusive, veja, se a gente pega essa parte aqui, ó, 1620, um Deus e Keter, que é 620. Também existem 620 letras no Acerete de Berote. As pessoas não compreendem o quão é importante isso aqui que salva a vida. Doar e doar para que nós possamos desenvolver a Kabbalah, para que a gente possa ter músculo, para que a gente possa ter voz, para que amanhã a gente possa ter mais moréis, para que a gente tenha uma rádio, sei lá, o que der para a gente usar, carro na rua, estou brincando, né? Mas tem que ter pessoas preparadas para entender isso, porque senão nós esmorecemos e não ensinamos isso aqui. Não podemos ensinar isso para as pessoas não vão entender nada e vão ficar perdidas. O problema é que elas perdidas, elas poluem cada vez mais a Terra. Veja, além disso, nessa palavra tem duas letras complicadas, que é a letra Reish e a letra Dalet. A letra Reish, na palavra Errad, Aleph, Het e Dalet é Errad, o Eterno é um. A gente vai ver isso amanhã. E na letra, na palavra errad, quando troca o Dalit pelo Reish, fica errar, estranho, que vai gerar deuses estranhos, ou coisas estranhas essa Torá. Veja, a recepção não casa com a Torá. A doação casa com a Torá. O verdadeiro amor casa com a Torá. A recepção não. Ó. Doação, doação. Não é aqui justiça, justiça. Nós temos que ter os nossos tribunais celestes, lógico. Mas não era nem para existir. Mas, por exemplo, diz que na China é difícil você ver um policial. As pessoas são bem educadas. Aqui já é um pouco diferente. Então, veja, justiça, justiça. Quer dizer, tzedakah, doação, doação. Porque ao mesmo tempo que você está sendo julgado aqui, está sendo oferecido uma vida para você. Viu o Terlim que foi lido ontem? Tem duas coisas que eu prestei atenção. A primeira coisa é que a vida não tem preço. Se soubesse um preço da vida, se soubesse quanto custa a sua vida,
ela não custa só uma vida aqui. Ela custa uma vida para o universo. Você está aqui por uma missão. E outra coisa que foi lida no Terlim 32 agora, não seja como burro, como cavalo, que tem que ser arrastado pelo cabresto. O que significa isso? Não seja arrastado pelos tribunais. Não deixe você apanhar mais, sofrer mais. Enfim, conserte. Tzedakah, doação para as coisas do Eterno, levar a Kabbalah. É isso. Existe aqui toda uma gematria. Como eu estou falando de Tzedakah, eu vou por aqui. Ó. Essa aqui é uma meditação. Está vendo? Ó? A própria palavra Tzedakah agora tem um rei aqui final. Por quê? Os tribunais celestes nos doam, né, até chegar aqui na letra rei, ó, Tzedakah, é quase a mesma palavra de Tzadik. Veja só faltou um rei no final. Exatamente, ó, um rei aqui no final. Tá vendo? Tzedakah. Aqui, ó, Deus dá pra gente lá de cima, a letra Yud, representa para de Tzedakah, quando eu separo para os divinos, veja a letra Yud, a pequena moeda. A letra rei são as mãos do corpo, lembra? Quando eu dou. Aqui a letra Vav é a Cabala que recebe, tá vendo? Que representa o próprio Zerampim que vai doar, porque o dinheiro que chegou, a coisa que chegou, a cesta básica, ou seja lá o que você queira fazer, chegou para você através dele. Para quê? Para usar, o que a gente faz? Ó, justiça, justiça. A gente pensa assim, justiça, justiça, está na Torá, vamos apedrejar, apedrejamos. Está na Torá, vamos matar, matamos. Vamos na Torá. Não, não é nada disso, isso é a Torá literal, não tem nada a ver. Tem a ver com a Torá, porque ela é santa, né, a Torá, porque você tira esse segredo, não. É doação, doação. Justiça, justiça. Amor, amor. Veja, porque tudo que chega até você, lá na frente vai ser cobrado. Quando você não ajuda nas coisas do eterno, Maré, mas eu dou para as pessoas na rua. Não, as pessoas que estão na rua, elas estão passando um processo. Elas estão passando um processo, elas têm as suas religiões, têm as suas igrejas. A religião, se você parar para uma pessoa, você crê em quem? Você já sabe o que elas vão falar. O povo de Israel, nós temos que alimentar as coisas do eterno. Tudo bem, se eu tenho sobrando, não me custa nada ajudar. Mas eu tiro das coisas do eterno para ajudar uma pessoa que está na rua, às vezes, e alimento ali a permanência daquela pessoa nas drogas, na rua. O ideal seria montar uma casa, tirar aquela pessoa, levar, profissionalizar, devolver ela para a vida, o que é extremamente difícil, porque tem órgãos para fazer isso. Então, o papel do cabalista é fazer com que o quê? As coisas da Torá aconteçam. Tá vendo? A Cabalá aconteça. E aí ela faz isso. Às vezes tira do divino, vai lá e muitas vezes é pelo ego. Veja como eu sou bom. Veja. Se tem sobrando, tudo bem. Se está no teu coração, tudo bem. Mas primeiro a gente tem que ajudar a Cabalá a se desenvolver, aos estudos. E muitas vezes, é o que eu falo para os alunos, não é de tzedakah, você está mantendo seus estudos e proporcionando àqueles que não podem pagar, estudar. Porque não é todo mundo que pode doar. E para esses que não podem doar, às vezes não pode nem comprar um livro, a gente tinha que ter a capacidade de comprar um Taná para essas pessoas, de comprar uma Torá para essas pessoas, de dar o máximo de atenção para essas pessoas. Não é alimentar mais o mal no nosso mundo. Então, veja, aí quando você passa para o doador, para a Cabala, que é o último receptor, e também a recepção nesse mundo, veja, você tem um retorno. O que diz o texto aqui? Ó? Você pode meditar, quando você faz a tzedakah, nesse nome. Ao meditar durante a prática de tzedakah, caridade, visualize a conexão com Yesod de Dibiná, em Zerampim, conhecido como aqui Gabai Tzedakah. Este é o nível espiritual de coletar todas as iluminações da tzedakah e a distribuir aos necessitados, representando o mundo de Malhut. Veja, aqui é para distribuir Kabbalah, né? Essa prática espiritual intensifica o impacto da caridade, elevando tanto quem dá quanto quem recebe. Veja, todas as pessoas estão no nível aqui de entendimento. Tá vendo?
Ó, a letra Yud representa dado para Tzedakah, a letra Rei representa a mão do doador, a letra Vav, o braço de quem entrega o dinheiro, o receptor, e a última letra Rei, a mão do receptor. Né? Veja que bonito. Pois bem, vamos continuar aqui. Pois bem, eu fiz aqui a gematria, olha que incrível. Essa palavra, você pode perguntar assim, Moré, mas, poxa, isso é, né? Veja, 4 mais 4 mais 4, 12, mais 1, 13. Amor, aí rádio, o Eterno quer que a sua Torá seja ensinada, ele quer que as pessoas, vocês podem até ver aquele vídeo, o dragão, né, que tem no nosso canal, acho que é algo assim, que fala que Esav, veja que fantástico, quando Yaakov vai pegar as bênçãos, ele está vestido de Esav, e a mão dele era peluda. O que representa isso para Kabbalah? O dinheiro que as pessoas tiram da Kabbalah e dão para as religiões. Entende? Por que elas dão para a religião? Porque elas não querem tzedakah. Elas trocaram a palavra tzedakah por justiça, justiça. Mata o outro, acusa o outro, está em pecado, etc. Não tem nada a ver com Torá. Agora, além disso, aqui nós temos 441, tá vendo? Ou seja, 4 letras do nome divino, né? Porque a gente estava falando ali na Tzedakah Yud, Rei, Vav, Rei, e aqui os 4 nomes e 441, que isso é verdade. Por que 441 é verdade? Porque a palavra emite, Aleph, Mem, Tav, é verdade. A primeira, aqui é o número 1, 40 e 400, 441. Veja só. O que significa isso? Que eu tenho aqui essa verdade, não é, dentro da Torá. Tá vendo? Ó? A primeira letra aqui, caramba, tá difícil. Vamos lá, vamos conseguir aqui, olha. Tá bom, agora acho que a gente consegue, ó. Aleph, Mem, Tav, através das letras hebraicas, tá vendo? Emete. Tem que ser através, gente, não através da verdade de Edom. Aí as pessoas vão para Edom, tem emoção, tem aquela coisa toda, é muito bonito, né? Mas não tem hebraico, não tem doação, não tem tzedakah, tem justiça, justiça, trocaram a palavra, tá vendo? Aí o que as pessoas imaginam? Fazer justiça. Tem gente que chega a fazer justiça com as próprias mãos. Tem gente que tem um sangue nos olhos, eu quero vingança, eu quero matar, eu quero destruir. Veja, o que eles intensificam? O tribunal, porque além desses 2 tribunais que a gente está falando, tem um tribunal que é o abaixo, que aí, se cair nesse tribunal, meu Deus do céu. Ah, Pai Santo, como eu queria que as pessoas entendessem, né? Que tudo vem das tuas mãos, né, Pai? Como que eu queria. Veja, então, ali nessa palavra aqui, nesse versículo aqui, vão ter 13 palavras, tá vendo? 13 palavras, que é a palavra errádia também, veja. 13, aqui dá 13, 4 mais 4 mais 1, 13, aqui mais 13, ou seja, 26, que é o tetragrama, mas tem 13 palavras. Veja, é a palavra errádia, exatamente a palavra que está pedindo aqui para a gente prestar atenção. E 46 letras, tá vendo? 46 que vai dar o quê? 10 sefirotes, tá vendo? 4 mais 6, ó, 4 mais 6, 10 sefirotes. Se a gente multiplica aqui 46 vezes 13, vai dar 598. Veja, 46 vezes 13, 598. E aí o que acontece? Eu multiplico aqui 59, né, mais 8 vai dar 67, que é exatamente, não é, o mês de Elu, que a gente está falando, porque Elu tem Guimatê 67, e 6 mais 7 é 13, errado. Ou seja, estamos fazendo contas aqui complexas, né? E se somamos 5 mais 9 mais 8, desse número 598, temos 22 letras hebraicas. Tudo isso é uma grande verdade. Faça tzedakah, não faça por interesse, devemos servir o Eterno sem interesse, mas o Eterno não deixa ninguém sem pagamento, né? A gente tem que fazer um estudo sobre Pirkei Avot, a gente vai terminar isso aqui, depois vai dar uma estudada breve em Pirkei Avot, no 1 e Pirkei Avot 3.